Olá, galerinha! E aí, vamos partir para o terceiro bimestre? Vambora? Vamos lá. Vamos começar a apostila do terceiro bimestre, né? E a apostila do terceiro bimestre, nós vamos partir logo para as medidas de tempo. Bom, vamos falar sobre horas e minutos, né? Também sobre instrumentos, né, para medir o tempo. Vamos conversar bastante sobre medidas de tempo. Vamos embora, vamos lá. Então, abra a apostila na página 5, na primeira página. Aí tá assim, ó, tem 2 confeiteiros, né? Eles estão, já prepararam a massa, né? E tem a moça já está, no caso, confeitando alguns que já estão prontos, e o rapaz vai colocar a segunda, né, a outra massa no forno. Aí a moça virou e falou assim: agora são 9 horas. Ela olhou para qual relógio? O relógio de ponteiros ou analógico, entendeu? Então as horas são marcadas pelos ponteiros, né? Aí, nesse relógio, só tem 2 ponteiros, o menor e o maior. Mas também existem relógios que têm o menor que marca as horas, né? E o maior que marca os minutos. E ainda tem um terceiro ponteiro mais fininho, bem fininho, que marca os segundos, ok? Só que vocês esse ano não vão ver os segundos, só vão ver horas e minutos, ok? E o confeiteiro, né, o moço, está falando assim para a moça: vamos tirar os bolinhos do forno às 9 horas e 20 minutos. Ele olhou para o relógio do tablet. No relógio do tablet, é um relógio digital, tá? Só vem os números. É mais fácil de ser visto, de ser representado, né? Ali, representado e de ser lido também. Aí, você já preparou alguma receita, né? Os 2 relógios representados, né, o analógico, que é o de ponteiros, e o digital, eles marcam o mesmo horário ou horários diferentes? Eles marcam os mesmos horários, não é isso? Aí, por exemplo, eles estão marcando os mesmos horários, tá? Só que tem os horários antes do meio-dia, que a gente fala, e depois do meio-dia, tá bom? Nós vamos aprender. Vamos lá para a página 6. Não é fácil estimar quanto tempo demoramos em algumas atividades, como preparar um bolo, fazer a lição de casa ou ir a pé para a escola. Não é fácil, assim, estimar, imaginar mais ou menos quanto tempo, né? Então, para isso, existem instrumentos que ajudam a medir o tempo. Um desses instrumentos é o relógio. Um deles é o relógio. Antes dos relógios atuais, a humanidade já havia inventado outros instrumentos para medir o tempo, como a ampulheta e o relógio de sol. Veja alguns exemplos aí, ó. Vou avançar um pouquinho e depois eu volto. Ó. Vou mostrar a vocês esses 3 primeiros aí de cima, olha só. Aí, isso. Esse aí é a clepsidra. Clepsidra é um relógio bem antigo, de origem egípcia, que media o tempo de acordo com o escoamento regular de água num recipiente graduado, ou também é chamado de relógio de água. Então, vocês estão vendo aí, ó, lá em cima, a água vai caindo, né? E vai gotejando lá na baciazinha de baixo, entendeu? Esse relógio aí, ele era muito assim irregular, não dava para medir tão bem, né? Quanto depois foi se avançando e modernizando e para poder medir melhor o tempo, tá bom? Mas foi bom para mostrar a vocês que era um relógio de tempo, relógio chamado relógio de água ou clepsidra, tá bom?
Nós temos também a ampulheta. A ampulheta é constituída por dois recipientes cilíndricos, né? Parece um cilindrozinho, transparentes que se comunicam entre si por um pequeno orifício. Ó, na partezinha do meio, na parte mais finazinha, tem um orifíciozinho, né? Não é fechado. A parte de cima da parte de baixo, não. No meio, ela tem um orifíciozinho que dá para passar a areia lá de cima, passa para cá, para baixo, entendeu? Bem pouquinho. Então, eles se comunicam por um pequeno orifício que deixa passar uma quantidade determinada de areia, de um cilindro para o outro. O tempo decorrido para a areia passar de um cilindro para o outro corresponde, em princípio, sempre ao mesmo período de tempo. Então, tipo assim, você, ó, lá tá nessa ampulheta aí, ó, vocês estão reparando, no cilindro de baixo, já está enchendo de areia, né? Porque aí foi virado. Esse cilindro de baixo, ele era o de cima. Aí você vai e vira, aí a areia começa caindo, certo? Aí depois que cair tudinho da parte de cima, você vira novamente, a de baixo fica em cima e começa a cair novamente a mesma quantidade de areia no mesmo tempo. Entendeu? No mesmo tempo anterior, é o mesmo tempo que vai ser o próximo, ok? Essas ampulhetas aí, elas serviam muito, sabe para quê? Para as embarcações, para os navios determinarem o tempo, né? Que eles estavam passando e fora. E também servia também na parte de esporte, né? Para marcar o tempo, né? Quanto tempo, se acabasse o tempo da areia ali, coisa, aí era desclassificado, certo? Então, a ampulheta já viu como que já foi melhorando a marcação do tempo? E tem esse aí também, ó, que é o relógio de sol. É um instrumento que mede a passagem do tempo pela observação da posição do sol. À medida que a posição do Sol muda, né? O Sol não vai mudando a posição dele? Então, a sombra desloca-se pela superfície do mostrador, passando sucessivamente pelas linhas que indicam as horas, né? Então, à medida que o Sol vai se movimentando, aliás, não é nem o Sol que se movimenta, né? É o planeta, né? Planeta Terra, lembra? Então, mas aí o Sol, dá a impressão que o Sol, né? Está se movimentando. Então, aí a sombra ia se deslocando também. E assim a gente ia marcando o tempo. Legal, né? Então, vamos lá, voltar lá na página. Aqui. Isso aí. Página 6. Aí tem, ó, o relógio analógico ou de ponteiros, como eu já falei com vocês, né? O ponteiro pequeno, ele indica as horas. E o ponteiro maior indica os minutos. Tá marcando ali 5 horas e 15 minutos, ok? No relógio digital, só vem os números, né? Com esses dois pontinhos, dois pontos no meio. São 10 horas, antes dos dois pontos são as horas, depois dos dois pontos são os minutos. Então, são 10 horas e 20 minutos. E tem o cronômetro digital, né? Esse cronômetro aí, ele geralmente é usado em competições, né? Para poder marcar o tempo certo que cada um fez sua determinada atividade. Observe acima alguns exemplos de instrumentos que usamos para medir o tempo. Letra A. Isso daí, a letra A é uma resposta pessoal. Cada um vai responder o seu. Quais desses instrumentos você não conhecia? Você nunca tinha ouvido falar, nunca conheceu. Vocês vão olhar, ó, tem as palavrinhas, o nome deles embaixo. Vocês vão botar aí na letra A. Letra B, contorne, né, circule os instrumentos que você costuma usar no seu dia a dia. Qual desses instrumentos de medição de tempo, né, que serve para medir o tempo, que vocês usam no seu dia a dia? O relógio digital? O relógio analógico? Provavelmente é um dos dois, né? Pode ser o cronômetro também.
mas a probabilidade de ser ou de ponteiro ou de digital é maior, né? Que horário você lê nos relógios? A Cristiane já falou, olha ali. No de ponteiro são 5 horas e 15 minutos e no digital 10 e 20, né? 10 horas e 20 minutos. Analisando apenas o relógio de ponteiro, só o de ponteiro, é possível saber se o horário marcado é do dia ou da noite? Vocês acham que sim ou que não? Não, né? Por quê? Pode ser 5h15 da manhã ou pode ser 5h15 da tarde, não é isso? Por quê? Porque no caso tanto da manhã quanto da noite, são os mesmos números, né, que ficam marcando. Olha lá. Não, pois ele marca as horas do dia e da noite com os mesmos números, né? Não muda. No analógico, no de ponteiro, tá bom? Então vamos lá. Aqui, deixa eu passar aqui, que já foi explicado. Vamos lá. Hora e meia hora. Isso daí você já viu, já estão já descolados nisso aí. Vanessa ligou para Marília. Ó, Marília! Para perguntar se poderiam começar o trabalho da escola às 3 horas. Marília olhou para o relógio e perguntou a Vanessa se não poderia ser às 3 horas e 30 minutos. Observe a cena e depois responda as questões. Vamos lá. Alô, Marília, vamos começar o trabalho às 3 horas? Marília olhou para o relógio. Olha lá o relógio lá, está marcando qual é a hora que o relógio está marcando? Oi, Vanessa, podemos deixar para 3h30? Letra A. Que horas o relógio da cena estava marcando? 2h30 ou 14h30, certo? 2h30. 2 horas e 30 minutos ou 2h30. Por enquanto, botem só 2h30, porque vocês vão aprender isso daí depois do meio-dia. Desenhe os ponteiros nos relógios abaixo para representar os horários sugeridos por Vanessa e por Maria. Ah lá, horário proposto por Vanessa, não era 3 horas? Então, nós vamos começar com o ponteiro das horas. Está falando 3 horas. Então, cuidado, olha só. Cuidado na hora de desenhar os ponteiros. O ponteiro pequeno, ele não pode passar do número, ficar em cima do número, tá? Ele é um ponteiro menor, tá? E o das horas não é a hora exata, né? Então, toda vez que for a hora exata, assim, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, não falar de minuto nenhum, vocês vão marcar o quê? O ponteiro grande no 12, porque aí o ponteiro ele já rodou, já girou o relógio todinho, entendeu? Ele já pegou, já rodou os 60 minutos todinho, certo? E ficou a hora exata. Então, o ponteiro grande vai ficar no 12. Aí sim, esse ponteiro grande pode encostar e até ficar em cima do número, tá bom? Para poder mostrar que é o das horas. Aí, agora vamos marcar o horário proposto por Marília. 3 horas e 30 minutos. Então, vamos lá. 3 horas, você já sabe que é um ponteiro pequeno, né? Cuidado na hora, tem que ser um ponteiro pequeno. E o dos minutos? É o grande, não é isso? 3 horas é meia. Meia quer dizer o quê? A metade. Qual é a metade de 12? A metade de 12 é 6, né? Então, o ponteiro dos minutos vai ficar no 6. Vai dizer que é 3 horas e meia. Passou a metade das 3 horas, do horário das 3. Ok? Veja o que Ana, Cássia e César disseram sobre os relógios deles. Meu relógio é digital e marca as 24 horas de um dia. Depois do meio-dia,
ele marca 13 horas, 14 horas e assim por diante. Porque meio-dia é o quê? Não são as 12 horas? Então, depois das 12, 12 não vem 13? Então, o 1 vai ser 13, o 2 vai ser 14, o 3 vai ser 15 e assim por diante. Entenderam? Então, vendo aí no relógio aí, ó, do lado, esse é um relógio grandão embaixo da minha imagem, né? Ali, ó, tem o ponteiro pequenininho e fininho que é de segundo. Então, não está marcando aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a hora exata, depois do meio-dia, quando for no 1, o ponteiro pequeno for no 1 e o ponteiro grande no 12, vão ser 13 horas. Quando for no 2, vão ser 14 horas. Aí 12, 13, 14. No 3, 15 horas. No 4, 16 horas. No 5, 17 horas. No 6, 18 horas. No 7, 19 horas. No 8, 20 horas. No 9, 21 horas. No 10, 22 horas. No 11, 23 horas. E no 12, 24 horas. Quer dizer, o relógio, ele rodou, né, até às 12 horas, meio-dia. Quer dizer o quê? A metade de um dia já se passou, a metade de um dia. Então, ele vai rodar novamente até chegar o final do dia, que é às 24 horas, meia-noite. Quando for meia-noite e 1 segundo, já passa a ser outro dia, certo? Cássia, meu relógio também é digital, mas divide as horas em AM, que é antes do meio-dia. Se você botar, tipo assim, 2 horas AM, quer dizer 2 horas da manhã. Se você botar 2 horas PM, quer dizer depois do meio-dia. Então, são 2 horas da tarde. Entendeu? Então, vamos botar assim, 8 horas AM. Então, 8 horas da manhã, que é antes do meio-dia. Se eu botar 8, 2 pontinhos, 00, PM, quer dizer pós-meio-dia. Pós-meio-dia. Depois do meio-dia. Vai ser o quê? 8 horas da noite. Entendeu? César disse sim. Meu relógio é analógico, ou seja, de ponteiros. Quando ele marca 1 hora, mas já passou do meio-dia, sei que é 1 hora da tarde, ou 13 horas. Entenderam? Veja o esquema abaixo e responda. Se já passou do meio-dia e o relógio de César está marcando 3 horas, que horário marcam os relógios de Ana e de Cássia? Então, vou ler novamente. Veja o esquema abaixo e responda. Se já passou do meio-dia, né? Olha aí, ó, os ponteiros já passou do meio-dia. E o relógio de César está marcando 3 horas, olha lá, 12, né? 12 não é meio-dia? Se está marcando 3 horas, ó, 1, 2, 3, seria o quê? 15 horas, né? 15 horas da tarde. Que horário marca os relógios de Ana e de Cássia? Então, o de Ana vai marcar o quê? 15 horas, né? 13, 14, 15 horas. E o de Cássia? Vai ser o quê? 3, 2 pontinhos, 00, o quê? PM, não é isso? E isso. Isso aí, ok? Então, terceira questão. Caio está acertando os relógios da casa dele. Observe como ele acertou o relógio de ponteiros e escreva o horário que ele deve colocar no relógio digital. Então, deixa eu olhar no livro aqui, porque aqui eu estou vendo tá pequenininho. Ah, tá. Olha só. Caio tá no quê? Tá de dia ou tá de noite? Tá de noite, né? Então, ele foi lá, botou o ponteiro grande no 9 e o ponteiro pequeno no 9, desculpa, ponteiro pequeno no 9, marcando as horas. E o ponteiro grande no 6, que está marcando os minutos.
No caso aí, se fosse de manhã, seria o quê? 9 horas e 30 minutos, não é isso? Mas, como é de noite, vamos contar? Conta depois do 12. Olha na fileira ali que está escrito meio-dia, na reta ali do meio-dia, da segunda questão, vamos contar ali o 12, aí até chegar o 9, 12, né? Ó. 1, que é o 13. 13 não é 1, 13 horas não é 1 hora. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9 horas à noite vai ser que horas? 21 horas, né? Isso aí, 21 horas. E o 6 é a metade de 1 hora. Metade de 1 hora são quantos minutos? 30 minutos. Então, vai ser o quê? 21 horas e 30 minutos. Ou, aí, para ele botar no relógio digital, como é que ele vai acertar? Digital. Ele pode botar como? 9 horas e 30 minutos PM. Isso? Então, vamos lá. PM quer dizer o quê? Pós-meio-dia, né? Porque tem relógio digital que aceita o número depois do meio-dia, sendo 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. E tem relógio digital que é com isso daí, AM, PM. E aí os números são os mesmos, só mudam as letras, que AM quer dizer antes de meio-dia e PM pós-meio-dia, ok? Escreva o horário que os relógios estão marcando em cada caso. Indica se é manhã ou noite. Então, deixa eu pegar minha apostila aqui de novo, que não está dando para ver muito bem ainda. Então, olha só. Na letra A aí, está marcando que horas? 8 horas, né? Seria da manhã ou da noite? Da noite. Por quê? Como que assim, tia Cristiane? Como que você descobriu? Porque o segundo relógio aí, ó, é digital, está marcando o quê? 20 horas. 20 horas é o quê? É de noite. Isso? Então, 8 horas da noite. Na letra B, o digital está marcando 6h30, tá? E tem escrito ali, ó, AM, antes do 6 ali, ó. Olha, tá AM, então é antes de meio-dia. E no ponteiro, a mesma coisa, 6 horas e 30 minutos, né? Então, o quê? De manhã ou de noite? De manhã, né? Porque ali no digital tá AM. A AM é antes do meio-dia. Então, 6 horas e 30 minutos, ok? Então, hoje foi mais uma aula. Fiquem com Deus.